Olá, amigas e amigos do canal da Fórum. Tudo bem com vocês? Como é que foram de final de semana, de feriado? Hoje é feriado, só jornalista que trabalha, e político. Bom, a gente está fazendo, eu fiz aqui uma série de entrevistas com os candidatos de esquerda à Prefeitura de São Paulo. Então, a gente teve Guilherme Boulos, Orlando Silva, e hoje a gente vai entrevistar o candidato do PT, Gilmar Tato. Por conta da agenda do Tato, que está muito corrida, a gente não conseguiu fazer ao vivo, então a entrevista está sendo gravada agora e vai entrar mais tarde, mas é gravada ao vivo, tá, gente? Não tem edição nenhuma. Então, o que vocês estão acompanhando aí agora é exatamente a entrevista que eu fiz com o Tato mais cedo. Bom, eu vou chamar o candidato Gilmar Tato para a gente bater papo aqui. Olá, Sinara. Prazer estar aqui novamente na revista Fórum. Desculpa, era para semana passada e deu hoje. E desculpa ter que fazer você antecipar a entrevista, mas estou à disposição e agradeço o espaço que vocês estão me dando. Como todo mundo teve aqui, né? Como é que você ia poder ficar de fora? Não tinha jeito. Eu estava falando para o Tato que a gente entrevistou aqui. Se eu pudesse, eu entrevistava os do Rio também, os de Pernambuco, os de todos os lugares, né? Mas a gente é pequeno, então a gente vai se virando nos 30, como se diz. Tato, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você falou que, ao contrário de 2016, hoje o PT mudou, né? A campanha de 2016 não é igual à de 2020, que nesse meio tempo as pessoas conseguiram entender as coisas boas que o PT fez por São Paulo. Você tem sentido isso? Tenho, Sinara. Inclusive, está aqui na minha frente, eu estou organizando a minha agenda nessa reta final, nesses próximos 14 dias. E nós pegamos, foi feito o levantamento da votação do Fernando Haddad em 2016, na reeleição dele e na votação dele em 2018, sempre no primeiro turno. E nós temos aqui alguns bairros que é impressionante a mudança do comportamento do eleitor petista. Então, eu peguei uma outra coisa, já que você fez essa pergunta, eu vou responder a partir das informações que eu tenho. Ora, Parelheiros, extremo sul de São Paulo, o Haddad subiu 119 a votação dele, comparando 2016 e 2018. Grajaú, 101, Perus, 93, Cidade de Irati, que eu tenho esses nomes na minha cabeça, mas Parelheiros, Grajaú é extremo zona sul, Perus é norte, Cidade de Tiradentes, 89% é leste, extremo leste, e Valo Velho, 85%, Fundão da Sul, e Jardim Helena, 84%, e Guaianazes, 82%. E assim, então isso significa o seguinte, comparado com 2016, 2018, já começou a voltar aqueles eleitores do PT. E eu tenho sentido isso na rua, assim, hostilidade em relação ao PT, em relação ao Lula, e em relação à nossa candidatura. Eu posso dizer, como eu não sou muito conhecido, em tese não há hostilidade, mas não existe, assim, os candidatos a vereadores que estão na rua, e mesmo os deputados que estão na rua, assim, estão impressionados. O Haddad mesmo, ele, na sexta-feira, no sábado, ele fez uma carreata junto com a gente, nós tomamos mais uma chuva. Aliás, eu já tomei muita chuva nessa campanha. Eita, tem que tomar cuidado com muita chuva ou muito sol. E aí o próprio Haddad comentou, né, impressionante como é diferente a campanha desse ano. E ele, inclusive, ele falou, olha, eu estou sentindo que em 2012, tinha aquele processo que já tinha uma certa hostilidade em relação ao PT. E agora não tem. Então, isso, Sinara, me faz acreditar que nós vamos crescer muito nessa reta final. Ao eleitor que é um voto petista e que esse voto vai vir. Por isso que eu tenho falado, olha, o PT é um partido de chegada, aconteceu isso com a Haddad, com a Marta Carondina, nós temos uma qualidade na cidade,
o PT é muito organizado nos bairros, na periferia. Então, estou bastante animado. A gente, sabe, não jogamos a toalha de jeito nenhum. E eu estou acreditando que nós vamos chegar embolado. Eu, o Boulos, o Márcio França e o Russomano. Sabe, nós vamos, vai ser ali, vai ser impressionante essa eleição. Mata-mata. É uma eleição atípica, porque eu estou fazendo muitas carreatas, é até contraditório daquilo que eu sempre defendo do carro, e gosto da bicicleta, gosto do transporte coletivo, mas é o único jeito de você ter volume de campanha e de você se tornar conhecido e começar a movimentar a cidade. Então, eu estou muito animado, eu estou acreditando que é possível e nós vamos para o segundo turno aqui na cidade de São Paulo, no dia 15 de novembro. Você acha que... Ai, meu Deus, o que eu ia perguntar aqui? Você acha, então, que o auge do antipetismo passou, né? Agora, as pesquisas e a imprensa... Nossa, está tão ruim a conexão, está parado aqui para mim, Gilmar. Oi. Para mim, você está parecendo parado aqui. Paty, a conexão dele está muito ruim. A minha conexão está boa. Você que está... É a minha ou a dele? O Tato está travando um pouquinho, às vezes. Eu não sei se está perto do aparelho de Wi-Fi, ou se tem como abrir alguma porta aí que talvez esteja bloqueando. Você está cortando o tempo inteiro, Tato. Mas porque aqui está bem. Eu estou me movimentando, você agora também. A minha internet aqui é boa. Vamos continuar, porque... Tá. A imprensa, nos últimos meses, tem dito, né, tinha feito projeções de que os candidatos petistas iam sofrer uma derrota acachapante nesse ano. E aí agora eles começaram a dizer o contrário, que quem vai sofrer a derrota acachapante são os candidatos do Bolsonaro. Então, você acha que o auge do antipetismo passou? Não, eu não sei se passou, e eu também não tenho condição de fazer uma leitura no Brasil todo, estou muito envolvido aqui na cidade de São Paulo. O PT, por ser um partido que faz social, que faz a disputa política e ideológica, ao mesmo tempo que ele é o maior partido, também tem a maior rejeição. E eu acho isso natural, é normal isso. O que eu tenho observado na cidade, que diferente dos outros anos e das outras campanhas, a aceitação do PT está muito grande. E quando a pessoa não aceita, ela não agride mais, sabe? É uma rejeição, mas não é uma rejeição, digamos, raivosa, de forma com ódio, não. É o respeito. Você tem um outro, claro, sabe? Mas volta PT, Lula, faz sinal do Lula. Então, isso é evidente que... E os candidatos do Bolsonaro, por que você acha que eles não estão decolando, né? O Russomano chegou a tirar o Bolsonaro do jingle quando começou a cair, né? Não, inclusive, quando começou a campanha eleitoral, eu falava bastante que a eleição ia ser uma eleição polarizando o candidato do Lula e o candidato do Bolsonaro, portanto, o Russomano. O que a gente tem observado é que agora vai ser uma eleição do candidato do Dória, o Bruno Covas, e o candidato do Lula. Então, o Gilmar Tato, né? Tem gente que pensa que é o bolo. Eu acho que você falou da imprensa, da grande mídia, que se o PT estiver do meu lado e me apoiando, é ruim para o Lula, porque joga para baixo, tem desgaste. Mas se o Lula apoiar o Boulos, não tem desgaste. Entendeu? É a coisa mais maluca do mundo o que a gente observa. Então, mas o que eu tenho observado é que a polarização está se dando com o Bruno Covas, as pesquisas estão mostrando isso, o Russomano está caindo cada vez mais, e ele tem um eleitorado que está com ele, que é o eleitorado que tem simpatia com o PT, e o fato de eu não ser uma pessoa conhecida, isso acaba ficando lá ainda, mas a gente tem observado
dia a dia, pesquisa por pesquisa, que o Russomano está caindo, né? A última pesquisa que deu está com 17%. E é evidente. E eu acho que os candidatos vão embolar ali em torno de 13%, 14%. Vai ser uma campanha bastante emocionante e a polarização vai se dar com o Dória, Bruno, no segundo turno e não com o Russomano. Eu já estou começando a acreditar que o Russomano realmente não vai ficar com a vaga da centro-direita mais uma vez. Como acontece sempre, né? Como acontece sempre. E o Bolsonaro, aí sim, no Brasil todo, parece que os candidatos dele não estão dando muito certo, não. Vamos verificar os candidatos do Lula, do PT, que o PT sempre foi um partido de chegada, tem isso também. Você tem ali uns 4%, que é no dia que vem a surpresa, olha, de onde apareceram esses votos todos dos candidatos do PT? Então... porque eu sinto na rua e eu tenho feito campanhas todos os anos. Então a gente observa e percebe se o PT está sendo bem aceito ou não. E a aceitação está muito boa. Por que você acha, Gilmar? Essa é a pergunta que devem ter feito para você 200 milhões de vezes nessa eleição. Por que a esquerda não se uniu em torno de um só candidato em São Paulo? Sinara, eu vou, assim, primeiro que 2 turnos é para isso, os partidos apresentarem seus candidatos, as suas propostas e disputar a eleição, disputar o seu legado e disputar a que veio. E você tem uma situação, principalmente agora, assim, dos partidos menores, o PSOL e o PCdoB, que teve mudança na legislação, eles precisam se viabilizar enquanto partido político, em função da cláusula de barreira, em função do fim das proporcionais. Então, isso é natural. E o PSOL nunca apoiou o PT com Haddad. Não é desculpa. Dizer, Sinara, que quando o Haddad saiu candidato, também saiu... Você falou que o PSOL nunca apoiou o PT, o resto eu não consegui ouvir. Então, nunca apoiou o PT aqui na cidade. E eu vou dizer uma coisa para você. A candidatura do Chalita, quando o Haddad saiu candidato que ganhou aqui a eleição, saiu o Haddad, o Chalita e saiu, acho que a Marta, a Índia. O Chalita, ele teve 10%, e foi importante a participação do Chalita na campanha, porque foi garantir o segundo turno, coisa que não aconteceu na reeleição do Haddad. Eu estou falando isso porque vale para mim e vale também para o Boulos. É errado aqueles que acham que o Boulos retirando e me apoiando, eu eventualmente vou pegar o voto do Boulos. Ou ao contrário, eu retirando a candidatura e apoiando o Boulos, os votos que eu tenho ou que eu possivelmente vou vir a ter, esses votos vai para o Boulos. Não necessariamente. Hoje eu não estou crescendo em cima do Boulos, eu estou crescendo em cima dos votos do Russomano. Percebe? Então, eu falo isso, inclusive, estrategicamente, do ponto de vista eleitoral. Do ponto de vista eleitoral, é errado tanto a retirada da minha candidatura como a do Boulos, como a do Márcio, que, né, não tá, mas o Márcio tem também um voto com esse perfil. Então, por isso que não tem justificativa, nesse momento, nem da tática eleitoral de você retirar a candidatura. Ele já disputou 3 vezes a eleição aqui na cidade. Sim, eu vou te mostrar um print do Breno Altman, uma opinião dele sobre o espectro da campanha em São Paulo hoje. Ele coloca assim, os 3 candidatos de esquerda em São Paulo, Guilherme Boulos, Gilmar Tato e Orlando Silva. O candidato de centro-direita, apoiado por partido de centro-esquerda, Márcio França. O candidato da direita neoliberal, Bruno Covas, e o candidato da extrema-direita, Celso Russomano. Você concorda com essa avaliação? Grande parte. Eu procuro, apesar do histórico do Márcio França, que ele é um eterno aliado do PSDB aqui no Estado, e ele destoa em relação ao PSB nacional, em que pese o PSB também tem algumas contradições, e você vê que lá mesmo em Recife tem a candidatura do PT, da Marília Reis, e tem a do Campos, do outro candidato. Eu procuro, quando eu participei de um programa, se eu buzinar alguma coisa em relação ao Márcio França, é tipo aquele do Raul Gil de tira o chapéu, né? Sei.
naquele programa eu meio que eu tirei o chapéu para o Márcio França, porque eu estou preocupado também com o segundo turno e acho o seguinte, é uma avaliação política ou esperança. Em relação ao Russomano, eu não tenho dúvida nenhuma que o Márcio França vai nos apoiar. E eu acho, em relação à minha candidatura e a candidatura do Bruno Covas, também acho que a França ele vai me apoiar. E os partidos que estão com ele, você entendeu? Então, o Breno, ele tem... o Breno é livre pensar, ele não tem responsabilidade partidária, responsabilidade de mandato, responsabilidade. Ele deixa que eu chuto. Eu evito de polemizar em relação a essas opiniões. Ele já teve outras em relação a mim, agora já declarou voto a mim. Uhum. Tem gente que gosta de ficar empurrando o Márcio França cada vez mais para a direita, né? Ligado ao Bolsonaro, porque fez uma visita lá em Santos, ou porque foi vice do Alckmin e tal. Eu faço o contrário, eu tento trazer o Márcio França para o nosso lado, e eu quero o apoio dele no segundo turno, por isso que acho que nós temos que trazer cada vez mais o PSB, o PDT, para um campo progressista, vai estar conosco em 2022. O Ricardo Capelli, dirigente do PCdoB, esteve aqui na revista Fórum comigo. Eles fazem um programa aqui a cada 15 dias, Capelli pelo PCdoB, Maringoni pelo PSOL e Fernando Horta pelo PT, cada um com sua visão de partido, né? E o Capelli colocou uma proposta que no dia 5 de novembro, ou seja, daqui a sexta-feira, os candidatos que tiverem menos bem colocados renunciariam em favor dos mais bem colocados nas pesquisas, né? E tem gente que está falando também da data do dia 8 de novembro. Eu já ouvi isso, inclusive, de gente do PT. Você acha que isso ainda é possível? Ainda é possível as pessoas sonharem com a união da esquerda para essa eleição? Ou é melhor tirar logo o cavalinho da chuva? Não, tira o cavalinho da chuva. Tinha gente que falava que era até o dia 30 de setembro. Mas, independente, é errado do ponto de vista da tática eleitoral, porque o tempo desses partidos... Vamos imaginar que Orlando retira a sua candidatura, ou Boulos. Eu não posso pegar o tempo deles para minha campanha na rádio e televisão. Eu não posso. E segundo, não está dado que o eleitor deles vão votar em mim. Não é verdade. A minha situação, inclusive, ela é mais nítida. Se eu retiro a minha candidatura, esses votos que eu estou tirando da CDE do Russomano, e eu quero tirar um pedaço também do Bruno Covas, não vai necessariamente para o Orlando ou para o Boulos. Então, é errado do ponto de vista da tática eleitoral. Então, eu não sei. Às vezes tem gente que pensa isso para beneficiar, por exemplo, o Bruno Covas. Não sei se é o caso dele. Percebe? Porque é a única explicação. Uma pessoa que propõe isso está propondo fortalecer o Bruno, porque você tem aí um percentual muito grande. O governo do Bruno Covas está sendo bem avaliado, ele está em primeiro lugar nas pesquisas, e você tem um percentual bastante grande que é a oposição. E nós buscar esse voto, uma parte não sabe em quem vai votar, mas com certeza não quer votar no candidato do Dória. Outra parte está debaixo dentro do Russomano. Então, nós temos que tirar esses votos. Então, por isso, esse caminho que eu estou trilhando, eu estou trabalhando justamente para isso, que é um setor que o Boulos não atinge, muito menos, né? Mas que eu, pelo fato de ser do PT e pelo fato da força que tem o presidente Lula e a força também da militância, eu consigo buscar esse voto. E exatamente é por aí que eu estou assim, bastante convencido que eu vou para o segundo turno, porque eu vou buscar este voto C, D e E, que é a ampla maioria da população, ou tanto do ponto de vista socioeconômico como do ponto de vista da escolaridade, que é ensino fundamental médio, ou quem ganha até 2, 3 salários mínimos,
que é a grande maioria dos eleitores na cidade de São Paulo, que é ali que o PT entra, que historicamente é o voto do PT. Por isso que eu fiz questão de mostrar esse percentual nesses bairros de periferia. Tá tendo uma recuperação desses eleitores a partir de 2018, e agora eu acredito que também em 2020 isso vai continuar. São 3 candidatos de esquerda, né, pela avaliação do Breno e pela quase todo mundo. Como que o teu programa de governo se diferencia do programa do Boulos e do Orlando? Muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Eu percebo o Orlando falando, o Boulos falando, tá falando as coisas que eu também já falei. Entendeu? Então, muito pouca coisa. Eu não vou aqui. Mas tem alguma coisa específica que você propõe, tendo sido já governo na cidade de São Paulo? Isso. O que diferencia, talvez, é a experiência. Eu conheço, né, a máquina, eu sou das subprefeituras. Esta secretaria, ela me permitiu eu conhecer as entranhas da administração, todas as secretarias, porque para você implantar, nós aprovamos a lei em 2013, para você implantar as subprefeituras de forma descentralizada, você tinha que mexer em todas as secretarias, nas autarquias, nas empresas. Então, isso me permitiu conhecer toda a máquina da prefeitura. Então, a instalação de 32 subprefeituras, 96 distritos, isso tem um conhecimento de território, então, da máquina, da estrutura da prefeitura e da máquina e dos bairros. O transporte, que também o transporte tem, né, a cidade inteira, você se remodelou com empresa de caminhoneiro, né, entrega de alimentos na cidade, enfim, entrega de mercadorias, as próprias ciclovias, na área do transporte coletivo, taxista, você tem, então, isso permitiu-me conhecer bastante a cidade e a própria Secretaria de Abastecimento. Então, o que diferencia muito mais a força do PT, os 3 governos do PT, o legado que o PT deixou na cidade, e a experiência, o time que nós temos um time maior, não é nenhuma arrogância nisso, em função do tamanho do PT e pelo fato do PT ter governado três vezes aqui, esse conhecimento tem, e do ponto de vista pessoal, eu sou uma pessoa que eu fiquei 8 anos na administração pública, e fiz coisa, e conheço coisa, e tenho experiência. Então, você jamais vai me ouvir eu falando qualquer coisa do Orlando e qualquer coisa do Boulos, absolutamente. Aliás, eu queria até mostrar um print. Oi? Eu queria até mostrar um print sobre isso, você falando que o Boulos é seu irmão mais novo, que eu vi na entrevista na Folha, o De Luca, que é o candidato do PT, postou: meu adversário é o Russomano, Boulos é meu irmão mais novo, vocês não me ouvirão falar mal dele. A imprensa tenta muito que você fale mal do Boulos? Todos os dias. E eles insistem, querem que eu fale mal do Boulos. Não vou falar. Não tem. O Boulos tem uma história bonita no Movimento Sem Terra, o MTST. Olha que ele me deu muito trabalho, viu? Te deu trabalho? Ele, do governo da Haddad, eles faziam muitas manifestações, eles fechavam muitas avenidas, ruas nessa cidade. Então, o movimento de moradia. Isso, eu entendo o papel que ele tem, o papel social, é muito bonito. Eu não vou. E eu gosto do Boulos. Quando eu falo. Eu sou de família grande, geralmente a gente gosta mais do irmão mais novo, do Maninho. Então eu gosto do Boulos. Não tem por que falar mal dele. Qual o sentido? Porque, eventualmente, ele pode estar à frente de mim, aí eu tenho que atacá-lo para eu ganhar na pesquisa. Gente, o país está sofrendo, está aumentando a desigualdade, nós temos que derrotar o fascismo nesse país, derrotar os neoliberais, derrotar o Bolsonaro, derrotar o Dória. Quer dizer, nós temos um desafio muito grande e eu me recuso a gastar minhas energias falando mal de parceiros. Eu prefiro gastar todas as minhas energias a construir um Brasil melhor para o povo brasileiro, porque o povo está sofrendo. Eu tenho andado todos os dias na periferia, eu sei o que é a miséria, eu sei o que é o sofrimento.
o sofrimento. Eu sei o que é o aumento da pobreza nessa cidade. É uma coisa, assim, impressionante. E eu passei por vários períodos nessa cidade. Quando eu fui secretário de abastecimento, nós implantamos tinha a campanha do Betinho, do Natal Sem Fome. Nós implantamos a alimentação escolar, fizemos o banco de alimentos, ajudamos na campanha de ação de alimentos na época. 2 anos depois, o Lula ganha a eleição e tira o Brasil do mapa da fome. Agora, a mesma coisa. Quer dizer, o Brasil volta ao mapa da fome, nós voltamos a governar a cidade de São Paulo, nós vamos para a cidade de São Paulo do mapa da fome e esperando que o Lula volte em 2022 para o mapa da fome. Então, aqui nós vamos combater a desigualdade. Vamos combater a desigualdade e vamos ter políticas para isso, né? Oi? Quais são essas políticas? São várias. Renda básica de cidadania. Projeto do senador, então vereador Suplicy. Garantir um mínimo de recurso para quem não tem o que comer. Isso nós vamos fazer na cidade de São Paulo. Segundo, nós vamos ampliar os benefícios do bilhete único. Porque tem gente que não consegue nem procurar emprego, não consegue ir numa consulta médica, porque não tem dinheiro. Nós vamos garantir a gratuidade para essas pessoas. Nós vamos garantir nos finais de semana, aos domingos, feriados e de madrugada, reduzir a passagem em R$2. Nós vamos mudar o padrão de contratação da prefeitura. Toda a roupa da rede de saúde, o uniforme escolar, ser confeccionado através de cooperativas, de forma descentralizada, gerando empregos na ponta, fortalecendo o micro e pequeno empresário local, a economia solidária, aumentar a reciclagem de lixo, porque a reciclagem, a parte orgânica você faz hortas comunitária, a parte industrial você vende para a indústria e isso gera empregos. Então, são políticas de geração de empregos no território que nós vamos fazer na cidade de São Paulo. Construção de 40 mil casas populares para quem ganha até 3 salários mínimos. Isso gera empregos e dá para quem não tem visto. Não entendi, cortou. Essa última parte cortou. Você pode repetir, por favor? Nós vamos construir 40 mil casas nos próximos 4 anos, visto que o Bolsonaro acabou, o Dória acabou com a CDHU, que é uma empresa que mais construiu casas na região metropolitana. Vamos fazer um mutirão da saúde, fazer a fila andar da rede hora certa, funcionando 24 horas para diminuir essa fila que tem de gente que precisa fazer exame, fazer consulta, fazer cirurgia eletiva. Então, veja, nós vamos aumentar o orçamento de cultura para 3%. O ano passado, o Bruno gastou 0,58%. Que isso é investimento, isso gera empregos, isso é uma atitude na periferia. Por isso que esses 3%, 1,5% será destinado para a periferia. Nós vamos potencializar o emprego, a cultura na periferia, instalando internet, instalando para que possam fazer cursos, oficinas. Então, reformar os equipamentos públicos, principalmente as escolas e hospitais, para gerar emprego na ponta. Os varredores de rua, que a prefeitura gasta R$500 bilhão para varrição. Isso pode ser feito através de cooperativas, de pequenas empresas lá no bairro. Então, o fortalecimento da subprefeitura e a participação popular, e você potencializar o emprego e as pessoas gastarem onde mora, é fundamental. É uma outra cidade que nós vamos construir a partir do dia 1º. Então, são várias propostas que eu tenho. É o programa mais denso, mais de 30 frentes relacionado às propostas que nós temos, desde a criança e adolescente, desde a assistência social, da cultura, da moradia, dos direitos humanos, o que você possa, mulheres, negros, o que você possa imaginar, nós temos propostas e nós estudamos muito isso, trabalhamos muito a elaboração desse programa de governo. Não é à toa que alguns até copiam, mas eu não vejo problema. E resgatar o que eles tiraram do povo. Quem foi que copiou? O quê? Você falou que tem uns que copiam os programas. Quem foi que copiou? O próprio Bruno Covas, ele fica mentindo aí que construiu 8 hospitais. Mentira dele. Isso é uma cópia, porque nós construímos 7. Se você pegar o Hospital Rede Hora Certa, nós construímos 35.
Os céus, a maioria dos céus existentes hoje na cidade foram os dos governos nossos. Esses 12 céus que ele fala, começou com Haddad. Ele nem terminou ainda. As crianças, de um momento, pularam na piscina. E, para mim, equipamento público é quando o povo pode usar. Não adianta você mostrar o prédio lá. Até hoje, ninguém entrou nesses céus. Então, isso é uma cópia de programas nossos, e eu não vejo problema de darem continuidade ao bilhete único. O problema é que eles reduziram o bilhete único de 4 horas para 2, prejudicando quem mora longe do seu emprego, longe do centro de São Paulo. O transporte de estudante gratuito, eles tiraram, voltou para a meia entrada. O Leve Leite, eles tiraram. E olha, o Leve Leite nem era um programa nosso. O Leve Leite era um programa ainda do Maluf, do Pita. Lá atrás, nós mantivemos o programa, só substituímos a lata pelo sachê, porque ficou mais barato. Foi isso que permitiu a gente implantar a alimentação de verdade nas escolas. Então, nós não temos problema nenhum de dar continuidade a programas que deram certo. O problema é que, quando a gente assume os governos do PSDB, não tem nada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês, Sinara. O Vale do Anhangabaú, a reforma do Vale do Anhangabaú. Com certeza eu vou ter que mexer lá. Porque eu vi agora, choveu esses dias, alagou tudo. Vai sobrar para mim. Eu vi, que coisa horrível, gastaram uma grana ali, não foi? 100 milhões, uma obra desnecessária no momento de pandemia, ao invés de ele fortalecer o SUS, sabe, fazer a testagem em massa na população, antecipar das escolas, organizar um plano pedagógico para a volta às aulas, contratar professores, não deixar os médicos se contaminarem dando equipamentos para os profissionais de saúde tratarem o Covid. Ele não faz nada disso. Então, e gasta dinheiro no Vale do Anhangabaú, que eu que mexi naquilo lá, porque vai ser uma enchente atrás da outra. Vocês não sabem. As ciclovias, acho que não fizeram 50 quilômetros de ciclovia da cidade. Nós fizemos mais de 400. As faixas de ônibus, nós fizemos mais de 400. Eles não fizeram, acho que nem 10, 20, não tem o que falar. Então, as calçadas, estão quebrando calçadas que muitas delas estão boas, não tem política de prioridade. Então, é um governo que eu falei esses dias, é um governo que não gosta de gente. Eles não gostam das pessoas, não gostam. Hoje é dia de finados, o povo está sofrendo, várias pessoas, famílias, perderam seus entes queridos, perderam amigos, e você não vê uma palavra de conforto. Ao contrário, privatizaram a funerária porque provavelmente aumentou o número de mortos, está gerando lucro, está dando dinheiro. Então, privatizaram o Zona Azul porque a arrecadação aumentou em 35% quando nós criamos aquele aplicativo. É por isso que o que a gente vê no programa do Bruno, na televisão, não tem nada a ver com a realidade da cidade. A buraqueira, os bairros abandonados, lixo, sabe, no chão, jogado, sabe, a reclamação da população na periferia é muito grande, acontece na periferia. E na televisão parece que tudo mil maravilhas, tudo funciona, eles atrasaram do alimento 4 meses. Então, isso é como se fosse normal a criança ficar 4 meses sem comer, não é normal. Querem privatizar a educação. As OS, 70% do dinheiro da saúde, mais de 5 bilhões, está indo no ralo das OS aqui na cidade de São Paulo. Uma roubalheira. Contrato superfaturado. Tem mais nessas OS que ganha mais de 150 mil. Percebe? Então, percebe? Então, e a controladoria... a pessoa que estava lá na época da Haddad foi embora porque falou, olha, aqui eles não deixam a gente fiscalizar. E nós criamos a controladoria. Eu vou voltar com a controladoria. Então, na área da transparência, informações que tinha online, quantos acidentes de trânsito tinha na cidade, todos os meses a gente deixava disponível, quantos acidentes, quantas mortes, se era de pedestre, de ciclista, de bicicleta, de ônibus. Eles tiraram, semáforos quebrados, eles não informam mais. E tudo isso a gente tinha tudo online, transparente, os contratos de transporte, era tudo transparente, e na época deles não tem nada de transparência.
Gilmar, eu vou te colocar agora a pergunta da jornalista Denise Assis, dos Jornalistas pela Democracia. Ela mandou uma pergunta para você. Boa tarde, candidato. Meu nome é Denise Assis. Agradeço o convite da Sinara e gostaria de saber quais foram os reflexos da derrota em 2018 para a formatação da sua campanha em 2020. Quais foram as providências e iniciativas que o senhor tomou para afinar o discurso, para chegar à periferia, enfim, para rejuvenescer a sua campanha. Muito obrigada, boa sorte. Bom, Denise, obrigado pela pergunta. O 2018 nós tivemos uma situação que o Lula, nosso presidente, estava em primeiro lugar nas pesquisas, fizeram um processo bastante sério no sentido de processá-lo e encarcerá-lo e deixá-lo que ele fosse o candidato a presidente, porque todo mundo sabia que ele ia ganhar a eleição. E aí nós tivemos que, na reta final, lançar o Fernando Haddad como presidente, candidato a presidente. A avaliação era que ia ser um desastre o PT. O Haddad acabou indo para o segundo turno, acabou tendo 47 milhões de votos, e o PT fez a maior bancada de deputados federais de todos os outros partidos. E o que eu observei de 16 para 18? Uma mudança de perfil já dos votos das pessoas da cidade de São Paulo, um voto mais de classe C, D e E, e eu me preparei, naquele momento, na hipótese do Haddad não ser o candidato a prefeito, fez muito pela cidade e saiu bem na campanha eleitoral. E a primeira coisa que eu falei, eu fui conversar com o Haddad, falei, Haddad, se você for o candidato, está resolvido. E ele falou, não vou ser, eu, sabe, já fui prefeito, tentei a reeleição, não consegui, e aí, enfim, na hora que eu me convenci efetivamente que ele não ia ser candidato, eu coloquei meu nome. Isso era antes da pandemia, então nós iniciamos um processo de prévia, tinha 7 candidatos, uns debates internos, estava indo bem, eu me coloquei ainda na época com o Haddad, na primeira vez que ele saiu candidato, como pré-candidato a prefeito, porque eu sempre quis ser prefeito de São Paulo, acho que eu consigo fazer muito mais do que como secretário. E aí, iniciamos os debates, fizemos, me parece, acho que 14 debates, aí veio a pandemia, uma coisa nova, ninguém entendia o que era, tínhamos que cancelar tudo, uma confusão danada, e tudo que a gente estava planejando do ponto de vista da mobilização, da militância e da população, acabou sendo de forma online. E agora nós estamos fazendo campanha. Eu estou indo para a rua, estou indo de máscara, estou evitando aglomeração, estou fazendo muitas carreatas em função disso para evitar a aglomeração. E fizemos um trabalho, antes disso, da elaboração do programa de governo. O que eu cito é isso: PT unido, militância mobilizada, uma boa chapa de candidatos e candidatas vereadores, os deputados envolvidos, estadual e federal, o Haddad envolvido, a ponto de pegou uma bela de uma chuva sábado, e eu pego todos os sol, mas foi muito bom, e ele sentiu que realmente a rua está boa para o PT. O presidente Lula, assim, doido para ir para a rua, não pode, ele me ligou ainda ontem, querendo saber como está a rua e dando ensinamentos para mim. Vai botar ele no Lula móvel, igual o Erundina móvel? Não dá. O Lula, quando sai na rua, o povo endoida, vai para cima dele. Eles vão quebrar todo para abraçar o Lula. Gente, não dá para isso. Não dá. E aí, então, estamos nessa. Agora, na reta final, faltam aí 10 dias, 15 dias para a eleição. Nós já estamos planejando a agenda de todos os dias. E é isso, estou muito animado. O que tem de diferente é uma eleição atípica. Tudo pode acontecer. O que eu falo para os meus companheiros? Falei, pessoal, alguma coisa não é possível. O que eu vejo na rua, o carinho que o povo está tendo, tanto para mim como para o PT, o próprio presidente Lula, e eu sinto dos candidatos também a vereador, dos militantes que estão com eles, que falam, é uma coisa impressionante.
o povo mais empobrecido, por isso que, mais do que nunca, precisa do PT, por isso que, assim, o que você pretende fazer? Assim, enfrentar a desigualdade com esses programas que a gente acabou de falar agora. Então, é isso. É isso. Gilmar, o que você achou da proposta do Boulos de cobrar do Itaú a sua dívida de 3,8 bi com a prefeitura para usar nesses programas de renda básica de cidadania? Veja, sempre os bilionários aqui não pagam impostos. Isso é o clássico, é clássico no Brasil. Então... Desculpa, cortou. Você poderia repetir, por favor? Esperar um minutinho. Oi, voltou. Está me ouvindo, Denise? Agora sim. Você pode repetir a resposta? Claro. Eu vejo que quem realmente não paga imposto nesse país são os bilionários, são, né, os bilionários desse país, dessa cidade, que não pagam imposto. Tem que cobrar, evidente. Se deve, tem que pagar. Né? O que existe, você tem duas situações. Uma dívida ativa, que você tem em torno de 100, isso muda toda hora, em torno de 130, 120, 130 bilhões que precisam ser cobradas. Uma parte dela é muito difícil. Eu vou fazer um estudo para ver se eu consigo, essa cobrança da dívida ativa, você fazer chamamentos de escritórios de advocacia, inclusive para ajudar a procuradoria, ajudar a área de finanças da prefeitura, que cuida disso, porque você tem poucos profissionais, e sem eles perderem a verba de sucumbência, porque é meio que um mercado deles que precisa dar uma mexida na dívida ativa, que isso é recurso que entra para a prefeitura, que pode servir para o fundo de combate à pobreza. Tem um outro debate, Sinara, que é o limite para nós cobrarmos ISS, não só dos bancos, é que a gente fala dos bancos porque isso é o principal, né? Para você ter uma ideia, por ano, o que os bancos cobram de taxas aqui na cidade, só na cidade de São Paulo, é um orçamento da prefeitura. Eles recebem em torno de 70 bilhões. 70 bilhões. Essas taxinhas, quando você vai na casa lotérica, até a parte do banco, isso dá uns 70 bilhões por ano. O que acontece? Isso em relação às taxas. Em relação ao ISS, o limite é 5%. Pela legislação. Os bancos, eles estão pagando 3%. Então, se aumentar para 5%, a prefeitura pode receber, imagino eu, de 2 a 3 bilhões a mais. Eu quero fazer uma conversa com eles, de a gente fazer um fundo de combate à pobreza na cidade, com os bancos. Mas você fala, mas a prefeitura não pode ir lá e pá, vamos, né, esses banqueiros, bilionários e tal, eles podem ir embora da cidade de São Paulo. Você percebeu? Então, eles podem ir embora. A sede, a matriz, pode sair daqui. Então, eu acho o seguinte, no primeiro momento, eu quero fazer o diálogo, quero conversar, eu quero envolver todos os setores, todos os empresários, a área empresarial, para a gente conseguir aumentar a arrecadação e criar um fundo para combate à desigualdade. E eu acho que eu vou ter um êxito em relação a isso. Por isso que mais que prefeito tem que ser alguém que lidera esse processo na cidade, que dialoga com os empresários, dialoga com o movimento social, o movimento sindical, com todo mundo. É evidente, vai chegar uma hora, se eu perceber que há uma má vontade para valer de alguns setores, eu não sei se é de bancos, não sei. Né? Eu vi que o Banco Itaú, para descobrir a vacina, deu 1 bilhão, né, para isso, 1 bilhão de reais. Uma boa atitude. E o Banco Itaú, ano passado, só de lucros e dividendos, eles receberam 26 bilhões, assim, limpo, né? Então, é muito dinheiro, Eu acho que, como prefeito, eu quero conversar com eles. A contribuição é pequena demais, né, Gilmar? Em relação ao que eles lucram, é muito pequena a contribuição, né? Você sabe que se proporcionalmente, se os bilionários pagassem a mesma quantidade de impostos da classe média brasileira, isso dá um dinheiro em torno de 160 bilhões por ano. Daria para resolver o problema da renda básica de cidadania, ou esse auxílio emergencial poderia ser de R$600 permanente, você entendeu? Assim, ninguém está querendo pegar mais deles, não. É pagar exatamente a mesma quantidade que a classe média paga. Então, tem uma distorção muito grande. Esse é um debate nacional,
Mas esse debate, nós temos, eu não sei como a pessoa consegue dormir, sabe? E isso acontecendo. Então, eu não quero criar o constrangimento inicial de ficar falando essas coisas, mas eu vou conversar com eles. Agora, vai chegar uma hora que, se precisar, nós vamos ter que politizar. Olha, não dá mais, vocês são brasileiros, vocês são pessoas que nasceram aqui, nós todos somos brasileiros, todos têm direitos iguais, e vocês têm que distribuir melhor esses lucros de dividendos. E aqui o que compete ao município, na parte do IPTU, na parte do ISS, do ITBI, que são impostos específicos do município, nós vamos fazer ajustes. Para aumentar a arrecadação, para a gente poder melhorar o serviço e diminuir a desigualdade na cidade. Bom, tem um candidato a prefeito com quem o Gilmar está tendo alguns embates, né? É um assunto que eu quero falar justamente porque envolve fake news. O candidato Mamãe Falei, eu não chamo ele pelo nome que ele assumiu agora, porque ele chegou onde chegou pelo nome de Mamãe Falei, então eu não vou abdicar do nome dele que ele usa de guerra, né? Digamos assim, o nome de guerra dele é Mamãe Falei. O candidato Mamãe Falei, o Ministério Público pediu que investigasse os ataques que ele tem feito. O Ministério Público pede que PF investigue ataque de Mamãe Falei a Gilmar Tato. Esse candidato ele tem seguidamente acusado o Tato de envolvimento com o PCC sem nenhum tipo de prova, né? Assim, um fake news clássico. E aí o Tato tem divertido muito as pessoas nas redes sociais com algumas respostas. Eu vou colocar 2 videozinhos para vocês assistirem. Eu queria que a gente metralhar lá na secretaria. Você sabe o que eu passei, cara? Pra fazer essa porra de funcionar no transporte. Aí vem você aqui, eu nunca te vi, entendeu? E fala um monte de merda pra cima de mim, cara. Eu vou te dar desse jeito, com sinceridade e com paixão. É nisso que eu tô te cobrando, sabe? Você tem que conhecer a minha história antes de falar, cara. A política não entra, não desse jeito, cara. Você pode ser de direito, você pode ser pensar suas ideias, não tem problema nenhum. Agora, eu defendo as minhas, vai ter que ser de alto nível, cara. É assim que a gente vai construir a democracia, porra. Valeu, gente. Você e aí teve papai, você foi criado jogando bolita em carpete. Você não sabe, eu não. Eu tenho orgulho da minha família, nós somos em 9 irmãos, nós ralamos, trabalhamos na roça. Essa cidade, eu devo muito a essa cidade, mas foi trabalhando. Comecei com office boy, eu fiz o bilhete único, a merenda escolar, o vai e volta, a Paulista aberta. Eu tenho que mostrar. Você não tem nada para mostrar, porque você é filho de papai. Só existe na política, você prega o ódio. Tempo acabou. Babaca, são babaca. A parte que eu mais gostei desse vídeo, esse último aí, é as caras que o Boulos faz. O Boulos parece que se divertiu horrores nesse dia. Porque o Boulos, outro dia, também falou para ele: você está apaixonado por mim? Qual é a sua, né? Você acha que o Mamãe Falei está lá com essa missão de atacar a esquerda, porque ele não sobe nas pesquisas, não acontece nada, e ele já tem um histórico de que atacou tanto o padre Júlio Lancelotti de uma maneira tão absurda que o padre começou a ter ameaças de morte, né? Então, assim, é uma pessoa que vive disso, parece, né, Gilmar? Então, eu nunca conhecia ele. Tanto é que no primeiro debate, acho que foi na Bandeirantes, acho que ele estava no banheiro. Eu entrei no banheiro e aí eu perguntei para ele se ele era o Sabará, ou foi o contrário, era o Sabará, perguntei se era o Mamãe Falei, uma coisa assim. E aí, então eu nunca vi esse cara. Eu sabia que ele teve muitos votos, aquela coisa, teve uma briga lá na Assembleia também, tentaram bater nele, ou ele bater nos outros deputados, mas eu sempre vi que era uma pessoa folclórica, nunca dei atenção para ele. Aí no segundo debate, onde foi o segundo debate? Teve o segundo debate. Acho que foi lá mesmo, nessa primeira intervenção. Ele chegou para mim no toalete e falou: Gilmar, vamos fazer aquilo como eu fiz com o Orlando, nós fazemos um debate e a gente combina, sem pegadinha, porque eu acho que o Orlando perguntou para ele aonde era o município de Pirituba, ou ele falou que Pirituba era um município. Bem feito.
Aí eu achei estranho, eu falei, tipo assim, você quer fazer um debate comigo para potencializar a rede social minha, a sua, cada um defende as suas ideias? O Sinaré... Oi, Eu gosto de política, defender minhas ideias, aí passou. Aí é o seguinte, ele nesse debate, no segundo debate, ele vem com a história do PCC de novo, e aí eu respondo, eu não estava nervoso, eu falei, como é que eu respondo esse cara? Na verdade é o seguinte, esse cara quer aparecer, é isso que ele quer aparecer, quer polarizar comigo, eu percebo que é comigo com o Boulos, e ele juntou esse negócio do PCC. Aí, no final, que esse videozinho que você passou... O primeiro dos vídeos, que é um vídeo dos bastidores. Dos bastidores. Eu sinto que quem gravou não pegou a primeira parte, a chegada dele até mim. Porque ele chegou e foi me cumprimentar. E aí me recusei. Eu falei, sai daqui, seu babaca. Quem você pensa que é? E ele ficou muito sem graça. Aí porque ele achava que era natural. Ele falou um monte dessas coisas, sabe? Essas inverdades. E depois apertar a mão. Apertar a mão, como se fosse normal. Eu não funciona assim, sabe? Eu jamais iria apertar a mão de um cara que fosse do PCC, ou cara um miliciano, sabe? Se isso fosse nesses termos. Aí, ele veio apertar a mão, eu falei, sai daqui, e ele ficou muito sem graça. Aí eu falei aquelas coisas e ele continuou bastante sem graça em relação a isso. E ele vai continuar. Aí, eu acho que os meus advogados entraram com o Ministério Público, eu não sei, acho que os meus advogados entraram pedindo ao Ministério Público, o Ministério Público pediu para a Polícia Federal apurar esse fake news, essas coisas que ele falando de mim. Mas é o jeito que eles atuam, esses fascistas. Uhum. Opa, entendeu? acho que interrompeu. E como que a gente enfrenta? Nós temos que saber como enfrenta esse pessoal. Porque a rede precisam, a cada momento, ir aumentando o ódio, falando mentiras, falando inverdades, que é o jeito deles ridicularizar a esquerda. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que ele ia fazer um vídeo, sabe como? Tá vendo? Eu falei que o cara lá era do PCC, ou era a ligação do PCC, e depois no final, a gente deu as mãos e deu risada. Tá vendo como esses esquerdistas, comunistas, não sei o que isso são? É desse jeito. Para eles, assim. Você percebeu? É muita desonestidade intelectual, né? Exatamente. Eu até falei, cara, essa cretinice parlamentar de vocês, se lá vocês se dão bem no parlamento desse jeito, eu não dou. Por exemplo, eu nunca me dei bem com o Bolsonaro. Eu fiquei 6 anos com ele. 6 anos. Nunca cumprimentei, nunca, sabe? Eu sentia que era uma pessoa... Tá dando tapinha nas costas de fascista, né? Percebe? E o cara, às vezes, ele fala coisa para aparecer. Como é que você faz política com gente desse tipo? Então, por isso, no próximo debate, provavelmente ele vem de novo com as mesmas coisas. Eu acho que a rede dele deve estar bombando, deve estar bem. Porque para ele ficar insistindo, a única coisa que eu posso fazer é pôr os advogados para... Sinto que nessas questões de fake news, a justiça eleitoral devia ser mais rápida, porque as pessoas não podem falar qualquer coisa. Eu não posso falar do Dória, do Russomano ou do Bruno, qualquer coisa. Eu falo algumas coisas que tem a ver com a atitude deles na administração, sabe? Gestão, né? Eu não funciona assim. Aliás, Gilmar, aproveitando a pergunta sobre o Mamãe Falei, o que você pretende fazer ali na região da chamada Cracolândia, né? Você acha que o programa de braços abertos do Haddad foi suficiente? Não, ele foi um programa que estava dando certo, que tinha que ser dado continuidade. Ele foi, inclusive, recebeu prêmios internacionais. Nós temos que ter uma política de abordagem com aquelas pessoas. Isso vale também com os moradores de situação de rua. Que uma abordagem que envolva
todas as secretarias da prefeitura e também que envolve a questão aí pode, inclusive, envolver a Polícia Federal. Então, envolve inteligência também. Do cuidado das pessoas, cuidado do ponto de vista clínico, de fazer o tratamento, que as pessoas realmente são dependentes químicos, uma parte devolver para suas famílias, da moradia das famílias, ou mesmo na época do Haddad, de cada 10 pessoas que fizeram o tratamento, 7 saíram do crack. E de cada 10, 7 receberam emprego, principalmente na área de varrição. Estava diminuindo bastante. Da internação compulsória? Sou contra. Sou contra porque eu escuto os especialistas da área, por causa da história, que não é assim que se trata o ser humano. Então, toda a literatura que eu li, as conversas com os médicos, e também toda a luta, né, contra os manicômios no Brasil, tudo isso em função dessa história que não resolve, que não É curioso, você tem que defender os direitos humanos, você tem que defender o direito das pessoas. Por isso que eu sou contra. Então, ali, você tem que ter à frente do tratamento médico. Porque uma pessoa assim, uma pessoa progressista, como o Drauzio Varela, ele acha que em alguns casos tem que internar compulsoriamente. Ele o quê? Ele acha que em alguns casos tem que internar compulsoriamente. Não. Então, deixa eu explicar, Sinara. É evidente que você deve ter... E eu vi essa entrevista, não sei se é a mesma, do Drauzio Varela, que tem casos que é caso que não tem mais jeito. Mas isso não é uma decisão política, isso é uma decisão de uma ajuda médica. Você tem situações que é extrema, mas isso é uma exceção da exceção. Então, como política pública, agora, é evidente, às vezes a pessoa vai morrer, você tem situações mas são as autoridades médicas, junto com a família, que tem que tomar decisão, que não é uma decisão simples, mas aí, nesse caso, não tem jeito. Então, eu pretendo continuar aperfeiçoando, mantendo as relações com as entidades, e investir bastante recurso nisso, porque nós temos que dar um tratamento às pessoas, assim como os moradores de situação de rua, que você tem uma parte ali que exige cuidados médicos de tratamento, a outra, às vezes, se resolve com moradia, com garantia de emprego, renda para essas pessoas. Nós vamos cuidar. Se tem uma coisa que eu tenho foco, sabe? Quando eu implantei nas escolas, no Sinara, ninguém acredita que era possível. Aceito não como resposta, sabe? Não aceito. Eu não aceito que não dá para resolver o problema da crack. Quando eu fui visitar aquela escola no Paraisópolis, que na hora do almoço que as crianças comiam bolacha seca, eu voltei para... Não tem cozinha, a escola é de lata, não tem merendeira, a escola não é lugar de criança comer, não tem dinheiro. Foram muitos nãos que eu vi, assim, primeiro mês, um mês, 2 meses, talvez 3 meses. E nós implantamos. Então, por isso que eu tenho bastante convicção de que eu consigo resolver esse problema, consigo amenizar o sofrimento dessas pessoas. E isso, Sinara, é o que me faz assim, acreditar que se eu fiz muitas coisas nessa cidade, enfrentando a máfia do transporte, criando bilhete único, aquela quantidade de sabe, minimizando o sofrimento das pessoas que ficam no congestionamento, dando qualidade de vida, a implantação das subprefeituras. E eram polêmicas demais, eu não sei, eu pensei que até o pessoal ia me bater por causa das ciclovias dessa campanha, até agora não apareceu. A redução de velocidade.
esperando, quando eu estou no debate... Né? O antipetismo pelo antipetismo, a pessoa ser contra a ciclovia, né? Inacreditável. Não, mas nessa campanha eu falei, eu me preparei, falei, eles vão falar da redução de velocidade, que né, nós reduzimos para 50 quilômetros, e reduziram muito de acidentes e mortes, e vão falar da Paulista Aberta, que nós também fizemos, vão falar dessa quantidade de enorme de faixa de ônibus. Ninguém fala disso. Hoje a cidade ela se incorporou, ela aceitou. Isso é bom. Quando eu fiz os corredores na época da Marta, eu lembro até como fosse hoje lá no corredor Rebouças, o que tinha de faixa, de manifestação de gente contra aquele corredor, era a coisa mais absurda do mundo. E hoje a cidade aceita. Eu acho que é isso que é bom, uma cidade moderna, uma cidade, sabe, que para frente, e nós podemos fazer muita coisa. E a pandemia, ela mostrou que a gente tem que inovar, sabe? A economia criativa Gilmar, é fantástica. Olha só, a gente está no finalzinho aqui do programa. Eu queria aproveitar, já que você está falando aí das suas propostas, que você peça o voto. Por que as pessoas devem votar no Gilmar Tato nessa eleição? Aliás, me falaram, Sinara, que eu não peço voto, então... Ó, pessoal, vote no 13, no Gilmar Tato, o vice é o Carlos, precisando de voto para irmos para o segundo turno e ganhar a eleição, o PT voltar a governar a cidade de São Paulo. Porque, por tudo isso que nós conversamos aqui, por tudo isso que eu falei, pela minha experiência, pela minha ousadia, pela minha capacidade de realizar, pela minha capacidade de diálogo, eu sou uma pessoa do diálogo. Quem foi secretário de transporte por 6 anos é porque precisa ouvir muito e falar menos, porque não é fácil. Uma cidade de 12 milhões de habitantes, você vai dormir tranquilo, no dia seguinte a cidade está parada. E às vezes é por causa de uma greve de transporte, ou porque o caminhão ficou entalado debaixo de uma ponte, ou que teve um grande acidente. Isso tudo faz que eu aprendi muito a ouvir. Então eu quero fazer uma administração com muita participação popular, com muito diálogo, conversando bastante, mas também com muita firmeza, em diretrizes políticas daquilo que o povo votou e elegeu, de fazer acontecer, executar aquilo que eu estou... Eu falei para o meu pessoal, um programa denso, maior, inclusive, de todos os outros. O que colocar no papel, eu vou fazer. Então, tudo que está escrito lá, eu vou executar, vocês não tenham dúvida disso. E a experiência nesse momento de pandemia e pós-pandemia conta. Nós não podemos perder um dia. E a gente tem um time que consegue governar essa cidade com muita maestria e com muita competência. Por isso que eu peço o seu voto, voto 13. Se você ganhar, o Boulos vai ser seu secretário? Ô, Sinara, eu tenho que tomar cuidado para não ser arrogante, ok? Nós estamos no processo eleitoral. Tá bom. Obrigada, Gilmar. Foi muito bom ter você aqui. Boa sorte aí na campanha. Com certeza o Boulos tem um cara preparado isso com as coisas que eu penso também. Não tenho dificuldade nenhuma em convidá-lo para o meu governo. Mas vamos ganhar a eleição primeiro, né? Como é que você tem que ganhar a eleição? Eu não posso ficar montando e depois a gente monta. Tá bom? Nossa, está cortando muito aqui, infelizmente. Obrigada, candidato. Foi um prazer estar com você aqui, viu? Volte mais vezes. Boa sorte aí na reta final da campanha. Obrigado. Bom trabalho. Valeu. Obrigada. Bom, gente, terminamos aqui a entrevista com o Gilmar Tato. Desculpem aí alguns problemas técnicos que o candidato teve, né? Interrompeu um pouco algumas partes, mas deu para a gente entender o básico aí, vocês viram, né? Bom, continuem com a gente aqui, que hoje é o dia do Fórum América Latina. E hoje vai ter, deixa eu dar uma olhada aqui quem é que vai estar hoje para vocês seguirem aqui com a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Fórum, hein, gente? Pelo amor de Deus. A gente tem que cada vez mais fortalecer a mídia alternativa. Olha só o que é que vai ter hoje. Fórum América Latina é com o Rogério Tomás Júnior e o Lucas Rocha. Hoje tem a participação de Simone Gomes e Matheus Lobo, e eles vão falar sobre o Lula mexicano, que é o López Obrador, e sobre a situação na Colômbia. Amanhã tem, vocês já sabem, Fórum Café às 9, Fórum 11h30
Condri de Lorenzo e Renato Rovai às 11h30, mas o Jornal da Fórum amanhã não vai ter às 18 horas, tá? No lugar do Jornal da Fórum, a partir das 20 horas, vamos estar eu, Renato Rovai, Heloísa Vilela, Breno Altman, Ana Preste, uma turma muito boa, comentando as eleições nos Estados Unidos. Então, fiquem ligados, a partir das 20 horas de amanhã, aqui no canal da Fórum, vai ter esse super debate com a gente analisando os primeiros resultados da eleição nos Estados Unidos. Então, obrigada, boa noite para vocês. Beijão, tchau!